com o nosso pensamento e a nossa mente nesse momento elevado a Deus e a Jesus, nós iniciamos a nossa noite de evangelho, de estudo, de reflexão. Com o nosso coração sereno, nós vamos abrir também a nossa casa para o evangelho, para a palavra que vai chegar. Senhor, nós agradecemos por essa oportunidade. Nós agradecemos em ter, né, essa nossa comunicação com tantos amigos na noite de hoje, no propósito de crescimento moral. Todos nós queremos, desejamos estar melhores, mais equilibrados, para que os nossos passos sejam firmes para cumprir a missão ao qual nós mesmos um dia destinamos para nós. Jesus, nós pedimos humildemente que permita que a espiritualidade amiga magnetize a nossa água, derramando sobre ela os fluidos necessários ao equilíbrio de cada um de nós. Há aqueles que precisam equilibrar a mente, equilibrar o espírito para equilibrar a mente, para poder equilibrar o corpo físico. Então, Jesus, permita que a nossa água tenha as bênçãos advindas aí dos céus, né? Ou seja, das dimensões superiores a nós, que também estão trilhando, caminhando para chegar à perfeição, mas estão sempre ao nosso lado, nos ajudando, porque de uma certa forma já evoluíram um pouco mais. Então, que a nossa água possa ter os fluidos que cada um de nós em separado possa estar precisando no momento. A nossa porta, a nossa casa, a nossa mente está aberta para a palavra que vai chegar. Capítulo 18. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Nós vamos no item 16. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Capítulo 18. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Item 16. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. O meu encontra-se na página 231. Então, mais uma vez, capítulo 18. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. O item é o 16. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Vamos lá, gente? Todo mundo aí encontrando para a gente iniciar a leitura e fazer a nossa reflexão. Ok para Luciana? Ok para Solange? Creio que as meninas também já se situaram, né? Que todo mundo já está craque, né? A Edileuza já conseguiu, a Maria da Glória também, a Cris também. Então tá ok, né? Vamos lá, gente, para a leitura? Claudionete também. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Escutai essa palavra do Senhor, todos vós que repeles a doutrina espírita como obra do demônio. Abre os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Será suficiente trazer a libré do Senhor para ser um fiel servidor? Será bastante dizer sou cristão para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e vos reconhecereis por suas obras. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, nem uma árvore má pode produzir bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Eis as palavras do Mestre. Discípulos de Cristo, compreendei-as bem.
Quais os frutos que a árvore do cristianismo deve produzir? Árvore essa poderosa cujos ramos espessos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas ainda não abrigou todos aqueles que devem se reunir ao redor dela? Os frutos da árvore da vida são os frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, como vem fazendo durante séculos, sempre prega essas divinas virtudes, procurando espalhar seus frutos, mas com pouco os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros é que são ruins. Eles quiseram conformá-la às suas ideias, quiseram adaptá-la às suas necessidades. Eles cortaram-na, diminuíram-na, mutilando-a. E seus ramos estéreis não produzem maus frutos, pois não produzem mais nada. O viajante sedento, que se recolhe à sua sombra pensando em encontrar o fruto da esperança, que deve restituir a ele a força e a coragem, só distingue ramos infecundos, prenunciando um mau tempo. Inutilmente ele procura o fruto da vida na árvore de vida, mas as folhas caem seca. As mãos do homem, de tanto as trabalhar, acabou queimando-as. Abre, portanto, os vossos ouvidos e os vossos corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a tratá-la com amor, e ainda havereis produzir com abundância seus frutos divinos. Tornai a deixá-la como Cristo vô-la deu. Não a mutileis. Sua imensa sombra quer se estender por todo o universo. Não corteis a seus ramos. Seus frutos saborosos caem abundantemente a fim de sustentarem o viajante cansado que quer chegar ao seu destino. Não apanheis esses frutos para os guardardes, deixando-os perderem-se sem serem úteis a ninguém. Há muitos chamados e poucos escolhidos. É que há os assambarcadores, ou seja, aqueles que monopolizam, que querem somente para si o pão da vida, como usar muitas vezes para o pão material. Não vos mistureis entre eles. A árvore que produz bons frutos deve distribuí-los para todos, e depois à procura daqueles que estão necessitados. Levá-los para debaixo dos seus galhos, dividindo com eles o abrigo que vos proporciona. Não se colhem uva dos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos, portanto, daquele que vos chamais para vos demonstrarem os obstáculos do caminho, e segue aquele que vos leva à sombra da árvore de vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Daquele que me dizem, Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que estás nos céus. Que o Senhor das bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida derrame sobre vós com abundância os seus frutos. Crede e orai. Simeão Bordeus, 1863. O evangelho de hoje nos dizendo: conhece-se os cristãos pelas suas obras. Então, o que é um cristão? Cristão é todo aquele que pratica o cristianismo. Tem nele somente é uma religião, é uma doutrina monoteísta, que tem Jesus como centro. Segue o Cristo e, por isso, cristianismo. Então, basta eu dizer que sou cristão e seguir o Cristo? Será que eu estou apta a seguir Jesus? O que eu estou fazendo dos ensinamentos que um dia nos foi passado? E o evangelho de hoje nos diz que não basta apenas dizermos que somos cristãos. Nós precisamos
dentro dessa árvore de vida que é os ensinamentos que Jesus nos deixou, nós precisamos entendê-los, trazer para a nossa conduta e distribuir aos demais, né? Para que a nossa árvore possa dar frutos. O evangelho de hoje vem nos dizendo aqueles princípios que Jesus um dia, com o consentimento de Deus, passou pela terra e nos deixou, nós não podemos podá-lo, nós não podemos diminuí-lo, nós não podemos trabalhar nele de acordo com o jeito que a gente quer, olhando só o nosso lado, né? Agindo de conveniência. Nós precisamos deixá-lo da forma que nos foi mostrado, porque é do todo que nós vamos precisar. Então, a gente vai conhecer aquele que é o verdadeiro cristão dentro daquilo que pratica. Porque muitos estão dentro das igrejas, muitos estão dentro dos templos, muitos estão dentro das casas espíritas, mas estão, como o Evangelho nos fala, com as mãos queimadas. Porque de tanto mexer nos princípios, essa árvore da vida, que é o amor que Jesus nos ensinou, já não serve para mais nada. E muitas das vezes aqueles que estão sedentos de fome, fome no sentido de precisar beber e comer da palavra, quando vai em busca de nós, que a princípio para eles seríamos essa árvore da vida, onde tinha os recursos, porque nós não somos cristãos, nós não seguimos o Cristo. Então, às vezes, eles enxergam em nós a fonte para beber do que precisa. Mas quando ali chegam, encontram a fonte seca, né? Porque de tanto que o homem mexeu, de tanto que nós mexemos, de tanto que nós colocamos da forma, moldamos da forma que a gente queria, aquilo, no fundo, já não está servindo para nada. Então, somente aquele que de fato está caminhando conforme Jesus nos ensinou é que pode ser chamado de cristão. Então, nem todos estarão a salvos, né? Religião não salva ninguém, doutrina não salva ninguém, o que nos salva é a nossa conduta, é o que nós aplicamos no nosso dia a dia. Hoje, nós vamos trazer agora todos esses ensinamentos para esse mundo contemporâneo em que nós estamos vivendo. Nós precisamos hoje, a forma em que o mundo se encontra, nós precisamos, além de estarmos com o ensinamento de Cristo na ponta da língua, nós precisamos raciocinar também sobre o tempo. Jesus nos chama à caridade, Jesus nos chama ao amor, Jesus nos chama à empatia. O amor engloba tudo isso, o respeito para o próximo, em fazer para o próximo o que gostaríamos que fizesse para a gente. Mas nós precisamos raciocinar. E por que raciocinar? Porque são tempos onde as pessoas também enganam, são tempos onde as pessoas, assim, vêm com os princípios dela, tentando moldar os nossos princípios. Por isso, nós precisamos ter os princípios do Cristo na ponta da língua. E moldá-los de acordo com a nossa realidade, apesar dos princípios de Jesus nunca estarem defasados. É apenas um jeito de refletir e de compreender da forma que precisa ser. Então, hoje, se uma pessoa chega até você te pedindo ajuda, nós precisamos refletir sobre. Jesus disse: fazei o bem sem olhar a quem. É real, isso é um princípio, isso de fato é verdadeiro, mas nós precisamos olhar se de fato, né, o que de fato aquela pessoa necessita, para que nós também não vamos lá na frente nos comprometer ou a nossa ajuda vai ficar em vão. Nós sabemos que um ato que a gente faz
com uma boa intenção, vale muito, mas ainda assim a gente precisa fazê-lo com responsabilidade. Então, todas as vezes que uma pessoa chega e nos vê como uma luz no fim do túnel, a gente precisa olhar toda a problemática e, dentro dessa problemática, nos fazer a primeira pergunta: o que Jesus espera de mim? O que Jesus faria dentro dessa situação? Dentro dos princípios que eu cultivo, que eu tenho em mim, que Jesus me ensinou e que eu trago como ensinamento de vida também, qual é a melhor forma de eu estar ajudando essa pessoa e que essa forma seja uma forma eficaz. Uma forma que, de fato, lá na frente vai o quê? Dar frutos, né? Não vai ser uma ajuda em vão. Então, nós precisamos fazer esse raciocínio, porque os tempos modernos, né, nos exigem muito isso. Mas nós precisamos sempre ter um olhar atento para o outro, né? Quando um te pedir ajuda, veja primeiro o que pode ser feito. Se fugir do seu alcance, você tem a prece, né? Você tem outros meios para poder pedir por aquela pessoa. E se aquela pessoa, por si só, né, se colocar dentro de uma crisálida, infelizmente fica difícil dessa ajuda chegar. Né? Então, que todos nós possamos exercitar a nossa fé, a nossa caridade, que todos nós possamos continuar tendo respeito ao próximo, né? Olhar para o próximo com gratidão, mas, sobretudo, tentar, na medida que a gente conseguir, porque nós não podemos colocar, né, de lado, nós precisamos entender que nós não somos autossuficientes, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos, sobretudo, de Deus e de Jesus, nós precisamos dessa espiritualidade amiga, né? Então, nós precisamos estar atento a todos os passos ao nosso redor, mas que nós não deixemos jamais de praticar o amor, que é a maior lei que Jesus nos deixou quando passou para a Terra. Né? Às vezes não é fácil pela condição em que nós nos encontramos, mas ainda assim nós precisamos exercitar esse amor. E não é exercitar esse amor somente com os nossos irmãos, os nossos filhos, os nossos parentes e os nossos amigos. Nós precisamos aprender a praticar o amor para a nossa família universal, que é todo o meio onde nós estamos. Porque Jesus mesmo no Evangelho e na palavra dele, Jesus fala que o que adianta você amar somente o bom, somente que você tem empatia, ou somente aquele que está dentro da sua família, que porventura vocês tenham ali alguma divergência. Não tem mérito algum. Nós precisamos amar os nossos inimigos, amar aqueles que estão em nosso redor necessitando de ajuda. Somente assim nós vamos conseguir mudar o meio onde nós estamos, mas, sobretudo, desenvolver em nós princípios que precisam ser desenvolvidos e outros que precisam ser deixados de lado, como o egoísmo, a soberba e a falta de humildade. Aguardo agora as considerações de vocês. Já tem até uma aqui, né? Oi, Socorro, boa noite, tá boa? A Solange dizendo que Deus me perdoe por todas as vezes que eu o chamei só na hora de precisão e quando fechei minha boca e meus ouvidos na hora que meu irmão precisou de mim. Nós temos essa tendência, o ser humano tem essa tendência, né, Solange? O agir de conveniência, né? O ser humano tende a somente se manifestar quando há algo ali que o interessa. A gente sabe, nós trazemos também, a gente tem que entender isso, né? Trazer para a nossa realidade os perigos que a gente enfrenta, que tem coisa que a gente não deve mesmo, né? Tomar partido por precaução, né? Para quê? Para nos resguardar, né? Mas a gente precisa saber que isso não é em todos os pontos, né? Tem muitos outros em coisas pequenas que a gente pode ajudar e, de repente, naquelas mínimas coisas, a gente está aí se esquivando, calando, silenciando, onde nós poderíamos já começar
pelas mudanças, porque as mudanças acontecem nas pequenas coisas, nos pequenos atos, né? Então, que nós possamos melhorar sempre, né? E entender essa questão que nós não somos autossuficientes, que nós também somos dignos de misericórdia. Se eu perdoo alguém hoje, né? Lá na frente, às vezes eu vou precisar do perdão. E às vezes é justamente esse perdão que eu dei é que vai me ajudar e vai a ter merecimento lá na frente. Quando eu aprendo a amar todos os seres, é muito difícil eu passar por determinadas dificuldades, porque quando eu aprendo a amar, em mim eu já desenvolvi muito do que Jesus espera, né? De cada um de nós. A Cris dizendo que não sejamos cristãos somente quando nos é conveniente. Sejamos cristãos como Jesus nos ensinou e espera que sejamos com o nosso irmão, que façamos o bem sempre, né? Porque é muito fácil, né? Quando as pessoas viram, eu sou cristão, eu sou um cristão católico, eu sou um cristão, né? Eu sou evangélico, eu sou espírita. Nós todos seguimos o Cristo. Mas será que de fato eu sou cristão? O que eu tenho feito na minha conduta? Será que a minha conduta me aproxima ou me afasta de Jesus? Será que eu sou cristão somente na hora de estar na igreja, somente na hora de estar pregando? Isso não é ser cristão. Cristão é na conduta. Por isso o Evangelho nos diz que se reconhece-o, reconhece esse cristão pelos caminhos e pelas ações que ele trilha e que ele faz. A Luciana dizendo, fui criada entre os ensinamentos de uma religião e da doutrina. Até um tempo atrás, achava que entendia bem a religião, Deus e Jesus. Mas então, vêm as grandes tribulações que nos fazem buscar por respostas. E o estudo constante da doutrina, percebi o quanto somos imperfeitos, falhos, e quando achamos que já aprendemos bem, nos deparamos com outras situações que nos desafiam e exigem de nós a verdadeira prática nos ensinamentos de Cristo. Nossa evolução é lenta, que tenhamos resiliência, fé e perseverança. O nosso crescimento ele sempre é gradual. É de fato, Luciana, aos poucos. E a gente, quando acha que sabe alguma coisa, é como você disse, novas vicissitudes nos são apresentadas, né? Por quê? Porque isso prova que nós estamos em desenvolvimento. Porque se nada mais precisássemos aprender, nós não estaríamos mais sendo postos à prova, nós não estaríamos mais espiando, nós não teríamos em nós a necessidade de reparação por algum motivo, por alguma razão, né? Então, é o que a gente sempre conversa aqui. Não é que quando a gente aprende determinado ponto, né, de oportunidade, de problema que nos vem, não é que ele não vai acontecer de novo, mas quando ele vier, nós vamos estar mais equilibrados diante deles. Mas como nós não somos perfeitos, como nós temos desequilíbrios que precisam entrar em equilíbrio, então novas situações nos são mostradas para que dentro daquela situação nós possamos o quê? Desenvolver o equilíbrio. Se a gente não aprende da primeira vez, o problema vai nos ser colocado cara a cara novamente, tantas vezes quanto for necessário para que nós tenhamos, então, o equilíbrio diante dele. E assim são muitas coisas que vão nos ser colocadas e que vão nos ser mostradas, né? Então, cada vez que eu aprendo sobre eu avanço, mas à medida que eu avanço, eu subo um degrau. Quando eu subo um degrau, eu me deparo com algo novo, algo que eu ainda não estou preparada, mas que daqui a pouco eu vou estar. Me equilibro nesse degrau, eu subo um novo degrau e nova situação me é
colocada. E assim a gente vai. Mas quando nós pararmos para poder olhar para trás, a gente vai perceber o quanto nós crescemos, o quanto nós evoluímos, o quanto hoje é totalmente diferente o nosso posicionamento de quando estávamos lá atrás. De fato, nós estamos todos aí engatinhando, né? Diante aí dos espíritos puros, diante de Jesus, mas nós vamos chegar. Porque se nós chegamos até aqui, né? Se foram milênios para que nós possamos estar hoje nesse estado, pode ter certeza que ainda que demore, mas nós vamos chegar, nós vamos nos desenvolver, nós vamos buscar conhecimento e estudo para acelerar, ou pelo menos tentar acelerar o nosso progresso. A Cláudia Onete dizendo, são tantas pessoas que ficam nas igrejas pregando e com o coração de pedra, não perdoa o próximo, não tem empatia com ninguém, esquece que precisamos uns dos outros. Muitos estão ali por conveniência, por tabus, até mesmo por status sociais. Mas muitos daqueles que às vezes são até ateus, nem em Jesus acreditam, nem em Deus tem, né, essa crença. Às vezes falam, né, por si só, que nem fé eles têm, mas a conduta é muito maior e melhor do que determinados cristãos que estão aí dentro das igrejas. E aí, nesse momento, a gente pode dizer quem estará salvo, ou seja, quem estará socorrido no momento do desencarne. É esse ateu que é mais cristão ou o cristão que está ali somente com as palavras? Pode ter certeza que esse ateu ganha, como se diz o Evangelho, para que possamos entender, ganha o céu, mas o outro ainda necessitará passar aí, né, pelo purgatório ao qual nós chamamos de umbral. Por isso, o umbral está cheio de cristão, né? Está cheio de gente no umbral, cheio de espírito no umbral, caminhando com a Bíblia debaixo do braço. No umbral está cheio de espírita, no umbral está cheio de católicos, de padres e de freiras, né? Que passaram pela terra e não entenderam o que precisaria ser feito. Equivocaram-se e muito, podaram muito os princípios daquele ao qual eles deveriam ter deixado no todo, né? Porque nós não temos esse direito. Se Jesus veio e nos deu o ensinamento com as bênçãos de Jesus, ele precisa ficar daquela maneira. Aqui eu não corto nada, aqui eu apenas adubo e cuido para que eu possa florescer, para que eu possa ser árvore e me unir àqueles que também desejam ser árvore, para que nós possamos, ao final das contas, com essa união, fazer sombra em todo o universo, ou seja, trazer o amor de Jesus, porque é somente nesse amor é que a gente vai conseguir modificar a gente e modificar, ajudar, ter o que dar para o outro, para assim ele matar a sua sede e a sua fome. A Helena dizendo, Jesus sabe da minha conduta. Sei que fraquejei muitas vezes, mas sei que nunca é tarde demais para se arrepender e praticar o bem para quem necessita. E quem de nós, né? Quem de nós, Helena, que não erramos, que não caímos? A diferença vai estar na nossa vontade de querer levantar, ficar de pé e querer desejar fazer melhor. É estarmos convictos de quando aquela situação chegar novamente, eu vou tentar fazer diferente. Porque nós ainda estamos na condição de errantes. Nós somos espíritos errantes. Quando a gente desencarnar, todos nós vamos para um lugar que habita espíritos errantes, o mundo espiritual. O que são os espíritos errantes? Aqueles que ainda não chegaram à perfeição, ainda erram. Uns erram mais, uns erram menos. Depende do grau de evolução em que cada um se encontra. Mas a diferença entre os espíritos errantes de regiões positivas com os de regiões negativas é que aqueles das regiões positivas, eles se reconhecem como errantes,
sabem que são, vamos dizer assim, para a gente entender, pecadores e que nós precisamos melhorar. Nós precisamos reparar. A gente reconhece, a gente aceita a nossa condição, que ainda tem muitas imperfeições, né? Então, é isso que a gente precisa ter em nós, né? Esse ponto de saber que eu erro, em saber que eu não sou perfeita, que eu preciso da misericórdia, mas que eu preciso, sobretudo, dar a misericórdia, dar o perdão, dar de mim, é isso que faz com que a gente trilhe o bom caminho. A Silvia dizendo, vivendo e aprendendo, é dando o que se recebe, perdoando o que se é perdoado. A transparência da nossa conduta é que nos salva. É verdade, né? E a gente não adianta, porque de Deus e de Jesus a gente não esconde nada, né? Mas alguém, gente, proveitoso, né? O nosso evangelho de hoje. E que bom que foi assim até aqui. Vamos encerrar? Agradecemos a espiritualidade amiga presente, agradeço ao meu mentor, aos mentores de vocês presentes, a todos aqueles que vieram ouvir a nossa palavra, que vieram refletir conosco, raciocinar, que todos possam retornar, cada um para a sua origem, em paz e em segurança. Aqueles que vão aqui permanecer, que tenham coragem, força e fé para poder ajudar essa humanidade que tanto tem precisado dessa misericórdia de Jesus. Que todos nós, ao deitarmos hoje, que nossa mente possa estar um pouco mais avançada em relação à conduta, em relação a como se proceder moralmente diante da vida, sobre os princípios aos quais Jesus nos deixou. Que nossa água tenha os fluidos necessários para o nosso corpo físico e nosso corpo espiritual. E que todos nós possamos continuar seguindo firmes e fortes, seguros nas mãos de Jesus e entendendo que é só com Ele, é só através do estudo, buscando o aprendizado, é que nós vamos fazer a nossa jornada um pouco mais leve. Fiquem em paz, que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, gente!